E aí, CBTechs, tudo bem com vocês? Aqui é seu amigo Tony e nesse momento eu quero trazer uma oportunidade para falar sobre um assunto muito bacana que é sobre linguagem direcionada a objeto. Vou falar um pouco sobre linguagem Java, é só uma introdução, um artigozinho que eu vou postar e conto muito com o apoio de vocês para que esse canal possa atingir as metas adequadas do YouTube. E para isso eu conto com o apoio de vocês e que vocês possam estar cada vez mais me ajudando e eu ajudando vocês, porque à medida que eu vou postando conhecimento, eu vou treinando, porque como diz na neuroaprendizagem, que 15% é o que você aprende em aula, 10% é quando você lê um livro e 75% quando você discute sobre o assunto ou você ensina para alguém. Então, eu conto com vocês. Espero que seja uma boa introdução e a gente possa estar argumentando mais sobre esse assunto. Obrigado. Como isso funciona? A Microsoft, que é quem cuida do código do Windows, criou o projeto, a classe que contém todas as características de uma janela. Quando um programa é feito, o programador não precisa criar todo o código de uma janela. Role para baixo. Seja bem-vindo ao curso Programação em Linguagem Java. Neste curso, vamos aprender a programar em Java e conheceremos a programação orientada a objetos. Para que você tenha uma imersão completa no universo da linguagem Java, você terá acesso ao conteúdo por meio de conteúdo técnico, aqui no ambiente virtual de aprendizagem, videoaulas e exercícios de fixação. Dedique-se bastante, leia e releia tudo com bastante atenção. Lembre-se de que você é o protagonista do aprendizado no contexto de um curso à distância. Contexto de estudos. Você está fazendo parte de um processo seletivo de uma empresa para assumir a vaga de programador júnior em Java. Nesse processo, foi pedido que você fizesse um programa que simulasse um sistema de votação simples em Java. Sendo assim, você será desafiado a desenvolver um sistema com as seguintes características. O sistema exibirá na tela um menu com 4 opções de voto, 4 candidatos, uma opção para mostrar o resultado e outra para sair da votação. Após inserir um voto, o sistema exibe novamente o menu para que novos votos possam ser inseridos. O sistema contará quantos votos cada candidato recebeu. Ao entrar na opção de mostrar o resultado, o sistema mostrará quantos votos cada candidato recebeu e quem foi o vencedor. Java, histórico e características. Java é uma das linguagens de programação mais utilizadas em todo o mundo. Criada em 1995 pela Sun Microsystems, o Java é utilizado em diversas aplicações, tais como programas de computador, sites dinâmicos, aplicativos para smartphones, supercomputadores científicos. Logo, podemos encontrar o Java em praticamente todo lugar. E, neste curso, vamos aprender os fundamentos básicos da programação em Java, voltada para computadores desktop. A ideia por trás da criação do Java é que através de um único código, o programa possa ser executado em diversos dispositivos, com pouca ou nenhuma alteração. Ou seja, o Java é uma linguagem de programação multiplataforma. Um programa feito em Java funciona, com pouca ou nenhuma modificação, em um PC Windows, Mac ou no Linux. Além disso, outra grande vantagem do Java é que ele é totalmente gratuito, tanto para o desenvolvedor, quanto para o usuário. Programação estruturada vs Programação orientada a objetos, PO. Outra característica do Java é que ele utiliza um paradigma de programação chamada Programação orientada a objetos, PO, em contraste com linguagens de programação mais tradicionais que utilizam a programação estruturada. Enquanto o paradigma da programação estruturada foca em realizar a tarefa, com menos ênfase na organização e manutenção do código, a programação orientada a objetos, PO, faz com que o programador precise organizar muito bem seu código. Na PO, a programação é dividida em diversas partes chamadas de classes, cada uma exercendo uma função específica. Isso faz com que o código fique muito mais organizado e de fácil manutenção. Vamos entender as diferenças entre esses dois paradigmas na tabela a seguir. Característica: programação estruturada, programação orientada a objetos. Idade: antiga. Linguagens como C, Pascal e Basic. Mais novo. Linguagens modernas, como Java, Python e C#, utilizam a PO. Foco principal: escrita rápida do código. Códigos bem escritos, separados em camadas que podem ser reutilizadas em outros trechos do código depois, facilitando a manutenção e o entendimento. Principais elementos:
funções e subrrotinas, classes, objetos, métodos, atributos, encapsulamento, herança e polimorfismo. Exemplos de linguagens: C, Pascal, Basic, Visual Basic Fortran, COBOL. Java, Python, C++, C#, visualbasic.net. Vantagens: possui conceitos de fácil entendimento e códigos que podem executar mais rapidamente. Melhor organização do código, facilitando sua manutenção. Melhor aproveitamento do código em outras partes do programa ou mesmo em outros programas. Desvantagens: tende a gerar códigos pouco organizados e de difícil manutenção. Menos desempenho. Conceitos de difícil compreensão. Exercícios de fixação. O que significa dizer que o Java é uma linguagem de programação multiplataforma? O mesmo código pode funcionar em diversos sistemas diferentes. Os códigos podem ser escritos no paradigma da programação orientada a objetos. O Java possui, internamente, várias plataformas para rodar seus códigos. Os códigos escritos podem ser reaproveitados em outros programas. Verificar resposta. 2. Qual dos paradigmas de programação a linguagem Java utiliza? Programação estruturada. Programação orientada a objetos. Programação orientada a eventos. Polimorfismo. Verificar resposta. Marque o paradigma de programação correto para cada afirmação. Foco na escrita e execução rápida do código. C e Pascal são exemplos de linguagens. Foco na reutilização do código em sua manutenção. Utiliza como elementos básicos classes e objetos. Utiliza como elementos básicos funções e subrrotinas. Tende a gerar códigos bem escritos e divididos em camadas. Verificar resposta. Programação orientada a objetos, POO. Para entendermos como Java funciona, precisamos ter em mente como o paradigma da programação orientada a objetos, POO, funciona. Os dois conceitos-chave da programação orientada a objetos são as classes e objetos. Todos os demais conceitos existem a partir desses dois. Imagine que você deseje construir uma casa. A primeira coisa que você tem é uma ideia de como será essa casa. Como vai ser a frente? Quantos cômodos vai ter e onde vão se localizar? Após ter essa ideia, você resolve fazer o projeto, a planta dessa casa. O projeto contém detalhadamente tudo o que essa casa deverá ter. Mas lembre-se de que o projeto não é a casa. Ele tem todas as características que a casa deverá ter, e de fato, a construção da casa será feita com base nesse projeto. Mas o projeto em si não é a casa. O projeto da casa seria, portanto, no mundo da programação orientada a objetos, uma classe. Agora, imagine que, a partir do projeto da casa, uma casa realmente é feita. Agora temos uma casa concreta, real, que saiu do papel e virou realidade. Imagine agora que, com base no mesmo projeto, uma segunda casa seja construída também. Essas casas reais que foram construídas seriam, na programação orientada a objetos, os objetos. Resumindo, classe igual ideia, projeto. Algo abstrato objeto igual concretização desse projeto em algo real. Quando pegamos uma classe e a transformamos em algo real, em um objeto, dizemos que esse objeto é uma instância da classe. Todo objeto é uma instância de uma classe. Vamos ver um exemplo? Para compreendermos ainda mais a distinção entre classes e objetos e a sua importância, vamos tratar de um exemplo real no mundo da programação. Você sabe que todo programa no Windows roda dentro de uma janela. E essa janela geralmente possui as mesmas características, um botão de fechar, maximizar, minimizar do lado direito, o título do aplicativo no centro, uma cor específica, geralmente azul. Como isso funciona? A Microsoft, que é quem cuida do código do Windows, criou o projeto, a classe que contém todas as características de uma janela. Quando um programa é feito, o programador não precisa criar todo o código de uma janela. Esse código já está pronto, em formato de classe. A única coisa que ele precisa fazer é instanciar essa classe dentro do seu aplicativo para que ela vire um objeto real, no caso, a janela do aplicativo. Então veja o que aconteceu. A Microsoft criou uma classe contendo todas as características de uma janela. O programador simplesmente reutilizou essa classe em seu programa, aproveitando um código que já existia. E então instanciou essa classe, transformando-o em um objeto real. Essa é uma das grandes vantagens da programação orientada a objetos, a reutilização de códigos de forma fácil e simples. Exercícios de fixação. 4. Um programa deve ser feito para cadastro de produtos de uma loja. Um dos produtos é um mouse e o outro um teclado. Entre classes e objetos, identifique quem é quem. Mouse e teclado são as classes, produtos são os objetos. Produtos é a classe, mouse e teclado são os objetos. Mouse seria a classe, teclado seria o objeto. Teremos 3 objetos, produtos, teclado e mouse.
Verificar resposta. Vamos fazer mais uma atividade e ver se o conteúdo está claro para você? Quando uma classe é instanciada, ela se torna um objeto, uma classe filha, um programa, uma função. Verificar resposta. Atributos e métodos. Agora que já entendemos classes e objetos, precisamos saber que tipo de elementos podemos colocar em uma classe. Esses elementos são os atributos e os métodos. Atributos são análogos às características que aquela classe pode ter. Por exemplo, no caso de uma janela do computador, alguns atributos poderiam ser: cor da janela, posição da janela na tela, estado da janela, maximizado, restaurado, minimizado, nome que aparecerá na barra de título. Já os métodos têm a ver com as ações ou comportamentos que o objeto poderá realizar. Por exemplo, movimentar a janela, fechar a janela, minimizar a janela, clicar na janela. Os atributos e métodos são definidos na própria classe. E quando essa classe vira um objeto, é instanciada, passa a ter esses atributos e métodos. É interessante notar que os atributos podem variar de objeto para objeto. Cada programa que você abre é feito de uma janela, mas o título que aparece nessa janela varia de acordo com o programa. Portanto, o atributo título da janela é diferente em cada um desses objetos. Mais um exemplo. Suponha que devemos fazer um programa que realizará o cadastro de clientes para uma loja. Vamos imaginar como seria a classe que cuida dos clientes. Classe clientes. Atributos, características. Nome, data de nascimento, CPF, endereço, cidade. Métodos, ações. Cadastrar cliente, excluir cliente, realizar compra, enviar e-mail. Vimos que a classe clientes possui os atributos que cada cliente deve ter, bem como as ações que o sistema poderá fazer com cada um deles. Quando um cliente é cadastrado no sistema, esse cliente passa a ser um objeto. Objeto cliente 1. Nome, Raimundo Maganha, data de nascimento, 24 de outubro de 1971, CPF, 000.000.00000, endereço, Rua da Felicidade 24, Cidade, Pouso Alegre, MG. Objeto cliente 2. Nome, Fernanda Corsi, data de nascimento, 16 de setembro de 1981, CPF, 333.333.333, 33, endereço, Rua Brasil 99, Cidade, Santos, SP. Objeto cliente 3. Nome, Lindaura Gonçalves, data de nascimento, 4 de janeiro de 1989, CPF, 800 milhões, 0, endereço, Rua 5, 424, Cidade, Santo André, SP. Objeto cliente 4. Nome, Gabriel Silva, data de nascimento, 4 de setembro de 1948, CPF, 900 milhões, 0, endereço, Rua 5, 424, Cidade, Palmas, To. Logo, cada cliente real desses é uma instância diferente da mesma classe, a classe clientes. Cada um desses objetos, clientes, terá todos os atributos que a classe tem. Deletar. Vender, realizar venda. Enviar e-mail. Etc. Exercícios de fixação. O que são os métodos de uma classe? São as características que os objetos dessa classe poderão ter. É uma instância de um objeto da classe. São as ações e os comportamentos que os objetos dessa classe poderão ter. É uma forma da classe filha herdar elementos da classe pai. Verificar resposta. Uma classe pessoas possui o item data de nascimento. Esse item é um objeto, um atributo, um método, um encapsulamento. Verificar resposta. Abaixo podemos ver um objeto instanciado de uma classe cliente. Objeto cliente 2. Nome, Fernanda Corsi, data de nascimento, 16 de setembro de 1981, CPF, 333.333.333, 33, endereço, Rua Brasil 99, Cidade, Santos, SP. O item destacado, endereço, é atributo, método, objeto, classe. Verificar resposta. Em uma classe pedidos, que gerencia os pedidos de um sistema, a ação deletar pedido seria atributo, método, objeto, classe. Verificar resposta. Pilares da programação orientada a objetos, PO. Para entender do que se trata a orientação a objetos, vamos exemplificar quais são os pilares para que uma linguagem de programação seja considerada nesse paradigma. Para isso, a linguagem precisa atender a 4 pilares bastante importantes: abstração, encapsulamento, herança, polimorfismo. Abstração, mesmo que você não a tenha percebido com este nome, mas foi exatamente o que você fez quando teve a capacidade de identificar os objetos e dar identidades a eles. Ou seja, a abstração é a capacidade de identificar um método e distinguir das classes e atributos.
conforme já foi feito até aqui. A seguir vamos exemplificar os outros 3 pilares de forma compreensível. Lembre-se, o entendimento destes pilares será muito importante para o desenvolvimento e implementações de códigos. Encapsulamento. O encapsulamento é um dos pilares da programação orientada a objetos. Encapsular significa proteger os métodos e os atributos das classes contra acessos indevidos. Para entendermos melhor o encapsulamento, imagine uma classe que representa uma conta bancária. Se deixarmos o atributo saldo público, para que qualquer trecho do código possa acessá-lo, corremos o risco do atributo ser acessado sem passar pelo método depositar dinheiro. Com isso, poderíamos ter uma série de problemas, como por exemplo, o depósito não ser registrado no sistema. A resolução desse problema é simples. Vamos encapsular o atributo saldo, tornando-o privado. Dessa forma, esse atributo não estará visível para as outras partes do programa. Se algum depósito tiver que ser feito, obrigatoriamente será acessando o método depositar dinheiro. O mesmo se aplica no caso da retirada. Dentro Java, os atributos e métodos podem estar encapsulados em 3 níveis diferentes: público, protegido ou privado. Public, o atributo ou método é acessível a todas as classes do projeto. Private, o atributo ou método é acessível apenas dentro da mesma classe em que é declarada. Outras classes não podem acessá-lo. Protected, é acessível dentro de todas as classes no mesmo pacote e dentro de subclasses. Herança. A herança é outro pilar importante da programação orientada a objetos. Através da herança podemos criar uma nova classe a partir de uma já existente, aproveitando, herdando, seus atributos e métodos. Para exemplificar, imagine que no nosso sistema temos uma classe chamada funcionários. Suponha que nessa empresa, existem alguns tipos especiais de funcionários, como os gerentes. Os gerentes têm todos os atributos e métodos que um funcionário normal tem, porém ele também pode receber um bônus. Como a única diferença entre o funcionário normal e o gerente é o bônus, quando formos criar a classe gerente, não precisamos criar ela toda do zero. Basta herdarmos os atributos e métodos da classe funcionários e acrescentarmos o método depositar bônus. Usando herança, todo o código já existente na classe funcionários poderá ser reaproveitado na classe gerente, trazendo grande economia e organização ao projeto. Polimorfismo. O polimorfismo é o último pilar da programação orientada a objetos que iremos estudar nessa etapa. O polimorfismo tem a ver com uma coisa poder tomar a forma de outra. Dentro da PO, polimorfismo é uma característica que acontece quando usamos herança. Para entendermos melhor esse conceito, vamos voltar ao exemplo anterior, onde temos uma classe pai chamada funcionários e uma classe filho, chamada gerentes. Porém agora, vamos inserir uma segunda classe filho, chamada diretores. Tanto os gerentes quanto os diretores são funcionários e ambos possuem um método depositar bônus. Só que haverá uma diferença: diretores ganham bônus maiores que os gerentes. Portanto, o código que devemos colocar dentro do método depositar bônus, de cada um será diferente. O polimorfismo permite que, dentro do nosso código, tratemos tanto os diretores quanto os gerentes como funcionários. Ou seja, usando a classe pai de ambos. Quando precisarmos aplicar o bônus, mesmo tratando ambos apenas como funcionários, o programa saberá diferenciar se o funcionário é um diretor ou um gerente e aplicará o método depositar bônus, correto. Exercícios de fixação. 10. Quando um atributo de uma classe está protegido contra o acesso de outras classes, chamamos isso de objeto. Herança. Polimorfismo. Encapsulamento. Verificar resposta. 11. A principal vantagem do uso de herança é reaproveitamento do código já escrito em outra classe. Permitir que alguns atributos fiquem protegidos contra acesso indevido. Permitir que o mesmo código rode em diversas plataformas. Fazer com que o código rode mais rápido no dispositivo. Verificar resposta. 12. Qual a principal característica do polimorfismo? Reaproveitamento do código já escrito em outra classe. Permitir que alguns atributos fiquem protegidos contra acesso indevido. Permitir que um método chamado em uma classe pai tome a forma de sua implementação na classe filho correta. Permitir que um atributo tome a forma de outro. Verificar resposta. Parabéns, você concluiu a primeira etapa do curso de Java. Agora você já conhece o que é o paradigma da programação orientada a objetos e suas principais características. Na próxima etapa, vamos conhecer um pouco mais sobre o Java e seu uso como, por exemplo, ferramenta de programação. Referências: Deitel, Harvey M., Paul J. Deitel, Andy Edson Furmankiewicz. Java, Como Programar. Pearson Education, 2008. Mendes, Douglas Rocha. Programação Java com ênfase em orientação a objetos. Novatec Editora, 2009.